Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa aula de revisão a respeito do assunto que a gente viu ao longo da quarta unidade, tá bom? Nós vamos falar basicamente sobre célula, né? Nós adentramos esse assunto, que é um assunto bem extenso, e aí nós iremos hoje falar um pouquinho sobre o que a gente viu ao longo dessa unidade. Então, nós definimos primeiro que a célula é a menor porção, a menor unidade viva dos organismos, tá? Então, na química existe o que nós chamamos de átomo. E nós, né, organismos vivos, somos compostos por células, né, que é a menor porção viva. Então, nós temos tecidos que formam órgãos, e esses tecidos vão ser formados por pequenas milhares de células, né? E aí nós temos os organismos, como eu falei anteriormente, eucariontes e procariontes, não é isso? O que são os organismos eucariontes? Eucária, né? Vem de núcleo. São organismos mais desenvolvidos, que possuem núcleo. E tem também os organismos mais primitivos, que são os procariontes, né? As células desses organismos não possuem núcleos. E aí nós teremos, por exemplo, organismos compostos por uma única célula, né? Organismos unicelulares, né? Como é o exemplo que eu citei para vocês das bactérias, de algumas bactérias, na verdade, né? De alguns fungos, alguns organismos que possuem apenas uma célula, né? Nós falamos também sobre que os organismos eucariontes, né? Nós, os eucariontes, somos compostos por células animais ou vegetais. Depende de que organismo é esse. Então, os vegetais, as plantas, de um modo geral, são compostos por células vegetais, que são diferentes das nossas células e das células dos organismos animais, né? Nós possuímos a célula animal. E aí até eu pedi para vocês, lembra, fazerem lá uma representação dessas células, a diferença entre a célula animal e da célula vegetal, não é? A principal diferença, inclusive, é a presença de clorofila, né? Toda essa questão. Nós falamos também, pessoal, a respeito do que compõe essa célula, né? O que compõe essa célula? Primeiro, existe um núcleo. Nesse núcleo, o que tem no núcleo, gente? Ó, DNA também está presente no núcleo, né? E a gente falou também sobre o que é o DNA, o que é o RNA, né? São os nossos ácidos nucleicos, né? Nós temos DNA e RNA. DNA é ácido desoxirribonucleico e o RNA é ácido ribonucleico, né? E aí, cada um deles vai ter a função específica dentro do nosso organismo, né? E nós possuímos, cada um de nós, um DNA que é único, né? É característico, é a nossa identidade, né? Nosso DNA é a nossa identidade. Não existe nenhum outro organismo que possua um DNA igual ao nosso. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano, mesmo que seja uma irmã gêmea minha, vai possuir o mesmo DNA que eu. Meu DNA é único, tá? Nós falamos também sobre as organelas que existem na célula. Então, dentro da célula, eu tenho pequenas estruturas denominadas de organelas, que são várias. E eu pedi também para que vocês fizessem uma pesquisa a respeito, para que vocês conhecessem cada uma delas. Então, eu tenho a mitocôndria, eu tenho uma série de outras organelas que compõem a minha célula, que vão estar presentes na minha célula, né? Cloroplastos e assim sucessivamente, não é isso? Nós falamos também sobre a estrutura da parede celular e da diferença entre a parede celular da célula animal e da célula vegetal. Lembram lá? Mas de modo geral, a parede da célula como um todo, seja ela vegetal ou animal, ela é composta por uma membrana
plasmática. E essa membrana plasmática, ela é o que nós chamamos de seletiva, né? O que é essa seletiva? Ela vai permitir a entrada de material de fora da célula, que seja um material necessário dentro da célula, né? Porque essa célula ela precisa ser nutrida, ela precisa ser irrigada, ela precisa de água, né? E ela vai bloquear, não vai permitir, no caso, a entrada de outros materiais que não sejam necessários dentro da célula, né? Que podem ser eventuais perigos para essa célula. E depois nós falamos também sobre o processo de divisão celular, né? Que as nossas células elas se renovam constantemente. Constantemente as nossas células elas estão em processo de multiplicação, de divisão e de formação de novas células para dar origem aos nossos tecidos.